esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se com sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, comete adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Só o Senhor restaura a família, só o amor une os corações, perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias e as indiferenças. Querido povo de Deus, aqui de Curitiba, região metropolitana, e pessoas que vieram de tantos lugares, em caravanas ou sozinhos, em torno de Jesus das Santas Chagas, em torno deste Senhor que nos une, em torno e da proteção de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Este santuário que tem sido motivo de grande edificação na vida dos fiéis. Aqui vêm, aqui bebem da palavra, se alimentam de Jesus para retornarem à caminhada. Hoje, o Evangelho, que é de Marcos, nos coloca dentro de um tema, eu diria, espinhoso. Nós estamos, capítulo 10 de Marcos, então praticamente está no miolo. E Marcos reserva para este miolo
os assuntos mais difíceis, assuntos inusitados, assuntos conflitivos, assuntos que precisam ser clareados. E um deles é este tema. Qual tema? Deus aceita a poligamia? Deus aceita o divórcio? Como Deus pensou o homem e a mulher? E como Deus pensou o casamento? E essa liturgia é uma correção para eles e para nós. No mundo moderno, onde o divórcio já é quase que aceito, que quando alguém começa a ter problema no casamento, vamos nos separar, serei feliz com outro, serei feliz com outra. Então a pergunta: por que a igreja insiste que o matrimônio é indissolúvel? Então por que insistir numa moral cristã? Repito, somos pagãos ou somos cristãos? Cristãos. Então por que a nossa moral difere com o que Deus quer para nós? Vejamos no Evangelho. Filhos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E esse assunto eu falei que é espinhoso, esse assunto é difícil de digerir, porque vai contra o que muita gente hoje está banalizando. Repito, a monogamia, a castidade no matrimônio e a indissolubilidade do matrimônio. Naquele tempo, os fariseus, um grupo, uma seita, procurou Jesus para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido um homem se divorciar com uma mulher? Jesus pergunta: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio para despedi-la. Ora, Jesus responde imediatamente: é pela dureza do vosso coração. Entendam bem, acompanhe por favor, o pouco tempo que tenho preciso explicar. Como que eram os povos antigos? Os povos antigos, era normal a poligamia, isso é, um homem com muitas mulheres, em algumas culturas até hoje. E isso antes de Moisés. E como eles procediam? Se um homem estava casado com uma mulher e por algum motivo ele não quisesse a mulher, ele tinha, por ser homem, direito de dizer: não te quero mais, volte para sua casa. Por que razões? Razões simples. Se a mulher não fez a comida direito, se a mulher por acaso não está cuidando bem direito da casa, claro, em caso de adultério também. Mas este homem não tinha obrigação de escrever uma carta. Então essa mulher ia, e por não ter dado o divórcio, ela estava presa ao marido. E se ela se juntasse a um outro homem, ela era tida como prostituta, era morta. Moisés, querendo defender a mulher, querendo valorizar a mulher, disse: bom, se isso acontecer, é obrigação do homem dizer por que a está mandando embora e lhe dar a carta de divórcio, de tal forma que ela estaria livre para constituir outro matrimônio. Estão entendendo o que eu estou explicando?
Então foi com Moisés, foi um avanço no direito da mulher, foi um avanço de uma moral não perfeita, mas uma moral que ainda a mulher era respeitada. Por isso, quando os fariseus sabiam disso, no tempo de Jesus não se tinha questionamento sobre o divórcio, era permitido. Quando eles perguntam para Jesus, eles no fundo esperavam que Jesus, como judeu, fosse dizer: sim, é costume de vocês. Mas Jesus dizendo: Moisés fez o que fez pela dureza do coração, mas na criação não foi assim. Então, ele não está abolindo a lei de Moisés, ele está dizendo que Moisés não é a plenitude da moral cristã. Fiz-me compreender? E Jesus coloca algo novo. Jesus coloca algo que difere de toda a prática pagã. Ora, meus irmãos, então como hoje, como cristãos católicos, queremos viver o que Jesus nos ensina, ou queremos viver como pagãos? Muitos estão vivendo como tal, pensando como tal. Então o que é que Jesus está dizendo? Ele disse: desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Agora eu preciso, e volte à primeira leitura. Qual o objetivo da primeira leitura? Quando foi colocado lá no livro do Gênesis: não é bom que o homem esteja só. O homem não foi feito para a solidão. O ser humano não foi feito para a solidão. E é impressionante que Gênesis tem alguns ensinamentos importantes. Começa dizendo que Deus fez o ser humano e fez aves e fez tudo muito lindo, e que Adão deu nome a todos, mas nenhum dos animais eram a imagem e semelhança de Adão. Portanto, o que ele quer dizer? Que a solidão se preenche entre iguais. Por isso, foi preciso Deus fazer um igual a Adão. E nesse símbolo de tirar a costela de Adão, criou, e aqui Gênesis está dizendo, igualdade entre o homem e a mulher. Por isso, olha a frase: carne da minha carne, sangue do meu sangue. Gênesis, e isso nem os judeus entenderam. Jesus está explicando: mulher não está abaixo do homem. Se na cultura que existia a mulher era desprezada, o adultério de uma mulher não é mais grave que o adultério de um homem. Adultério é adultério para os dois. Machismo não é cristão. Ignorância não é cristão. A mulher ser uso e objeto não é cristão. Não faz parte da nossa moral. Porque homem e mulher foram feitos em igual dignidade. Por favor, não venham me dizer: ah, o homem foi primeiro, mulher foi antes. Não, carne da carne, sangue do sangue, uma só carne. É isso que Gênesis está dizendo. Veja que linguagem fortíssima. Veja, meus irmãos, o ser humano, um homem, ele só se completa com outro ser humano. O mundo, as criaturas, os animais, as coisas não completam um ser humano. É errôneo, é vazio. Alguém que busca nas coisas o complemento de si é vazio. Isso tem implicações no casamento, implicações seríssimas.
porque está dizendo que dentro do matrimônio, homem e mulher são imagem e semelhança. A mulher não é menos. Portanto, Jesus está trazendo o plano criatural. Mas padre, não é assim. Se não é assim, deveria ser diferente. E não é o modelo de casamento de novela, ou às vezes que a gente vê de artistas, está trocando, você não sabe mais quem. Tudo está permitido. Não. O que é a palavra de Deus, é a moral cristã que leva às vezes uma pessoa a sofrer, resistir, ser resiliente e lutar pelo matrimônio. É pela moral cristã que leva pessoas a passarem anos em lágrimas, rezando, esperando e tentando que a outra pessoa melhore. Agora, pagão é aquele que na primeira dificuldade, eu vou trocar de casamento. Carne da carne, sangue do sangue, se chamará mulher. Por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Se você machuca o dedo, o corpo inteiro dói. Mas é impressionante, meus irmãos, que às vezes se vive. Eu falava que o casamento, sem dúvida, é uma superação no amor, na doação, no dom total da solidão. Mas por que tantos estão no casamento? Ficam embaixo da mesmo telhado, dormem no mesmo quarto, se não na mesma cama, até tem atos sexuais, mas não são atos nem do corpo, é de algumas partes do corpo, porque não há entrega por inteiro, não há entrega de alma, é o ato pelo ato, e se tornam pessoas profundamente tristes, infelizes. Não é mudar de pessoa, é mudar a forma de viver essa união. É isso que Jesus está dizendo. O Senhor hoje diz com clareza que não é permitido a poligamia e que o divórcio não está nos planos de Deus. Mas eu não aceito, lamento, meu filho. Essa é a verdade do Evangelho. Voltemos ao Senhor que diz: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés fez assim. Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Quem disse isso? Jesus. Veja que interessante, depois eles estavam andando e chegaram em casa, diz o Evangelho. E os discípulos, os mais próximos, escutaram a conversa de Jesus com os fariseus. E quando chegou em casa, para eles também era difícil esse tema. E exatamente por isso é que mostra a autenticidade do que Jesus revela. Quanto mais difícil, mais complicado, mais autêntico. Por isso os apóstolos perguntam ao Senhor: a gente escutou aquela conversa que tiveste com os fariseus, nós escutamos, mas nós também não concordamos muito. Tem muita gente que está desconfortável com esse tema. Aqui em casa, eles também ficaram desconfortáveis e disseram: Senhor, explica-nos melhor.
É verdade, não pode o divórcio? Jesus responde, olha com palavras lapidares: quem se divorciar da sua mulher e casar-se com outra, comete adultério. E toda mulher que casar-se com outro, comete adultério. Alguém tem alguma dúvida? Jesus não deixou dúvida. Nessa matéria, ele foi claro como o sol e diz: para todos nós, o que Deus pensa para o matrimônio. Padre, mas e quem está nas segundas núpcias? Viva como pode, faça a caridade e deixe diante de Deus. Não nos façamos juízes de ninguém. Mas uma coisa é sabermos o que é certo e acolhermos as exceções. Repito, porque esse pensamento é importante. O que é certo, nós temos que saber. Agora, se há alguns percursos diferentes, acontecimentos diferenciados, esse, como igreja, nós acolhemos no seio da comunidade, rezamos a Deus com limitações dentro dos sacramentos, acolhemos. Mas, como cristãos, nós temos que buscar, pelo menos querer, viver a moral cristã do casamento. Do contrário, para que palavra de Deus? E para finalizar, Jesus pega uma criança, abençoa, pega as crianças no braço e diz: está difícil entender sobre o matrimônio? Então vocês vão ter que voltar a ser criança e reaprender o que Deus quer. Em últimas palavras é isso. Vocês terão que reaprender o que é que realmente Deus queria. Não se deixe levar pelo conceito de família da modernidade. Não se deixe levar pelos modelos errôneos de casamento. Não se deixe levar pelos folhetins e novelas, onde se troca de parceiro conforme a idade que mais apetece. O ser humano, ele é diferente. Se você pega um animal, vamos dizer, um pintinho de galinha, e separa ele da mãe, e coloca ele no canto, mesmo criado sozinho, ele vai piar e vai ser uma galinha completa. O ser humano não. Se você isolar um ser humano, ele nem aprender a falar consegue. Porque nós somos seres relacionais. Nós somos humanos. Mas existe uma moral cristã para o ser humano. E a nossa moral cristã é Jesus Cristo. Maior clareza sobre um tema é difícil encontrar na Bíblia. E sobre o casamento para sempre, a fidelidade, a monogamia, a castidade, Jesus hoje é claro, é muito claro para todos nós. Que Deus nos dê a graça de vivermos assim.